Glória a Deus. Nós vamos para a palavra de Deus. Pega a sua Bíblia aí na sua mão. Pega a sua espada. Graças a Deus. Deus tem uma palavra para nós. Deus tem uma palavra para mim e para você. Eu preciso de uma palavra. Olha, o que seria de nós sem a voz de Deus? O que seria de nós da igreja sem uma orientação? Uma palavra de direção, uma palavra de cura, libertação, de salvação. O que seria de nós, né? Então pega a sua Bíblia aí. Nós vamos falar com Deus agora para que o Senhor venha falar ao nosso coração. Você precisa de uma palavra de Deus. Eu preciso também. Então, Senhor Deus e Pai, obrigado por esse momento na Tua casa, obrigado por esse momento na Tua presença. O Senhor deu essa oportunidade, o Senhor permitiu nós viver mais esse dia. O Senhor permitiu nós estarmos aqui, Senhor, mais esta noite de culto, de louvor e adoração. E nós ofertamos o nosso louvor, a nossa adoração. Nós já oramos aqui por esses pedidos, meu Pai. Oh, Senhor Jesus, nós estamos aqui na Tua presença gloriosa nesta noite. E agora é o momento, Senhor, que nós vamos aqui. Ó Deus, nós precisamos de uma palavra para o nosso coração. Fala conosco nesta noite. Fala, Senhor, com a Tua igreja. Usa a minha vida para ministrar esta santa e gloriosa palavra. E vem, Pai, com esta palavra nos fazer mais crentes. Vem com esta palavra nos fazer mais servos e servas do Senhor. Adoradores e adoradoras de Ti. Vem com esta palavra, Senhor, firmar os nossos passos nesse caminho glorioso. Vem com esta palavra nos ajudar, Senhor, nesses dias difíceis que nós estamos vivendo, para que nós podemos, Senhor, seguir em frente até o dia do arrebatamento da Tua igreja. Fala conosco, nos ajuda, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, ó Espírito Santo, nós clamamos ao Senhor. Fala conosco. Usa a minha vida para ministrar esta palavra. Fala com as pessoas que vão assistir esta mensagem através do vídeo, da gravação. Fala com elas, meu Deus. Entra aí agora neste lar, nesta casa. Senhor amado, e faz uma obra gloriosa. E fala com essas pessoas. Em nome de Jesus. Usa a Tua serva que vai ministrar para as crianças. E fala, ensina as nossas criancinhas também. Ah, Pai, guarda elas. Ajuda-nos, ó Deus. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. As crianças podem sair. Eu convido os irmãos a fazer a leitura da palavra de Deus. Mateus capítulo 7. Pega a sua Bíblia aí. Mateus capítulo 7, e eu quero ler aqui o versículo 13 e 14, glória a Deus. Sou grato a Deus por esse culto, pela vida dos irmãos que aqui estão, pela presença do nosso Deus. Sou grato a Deus também pela alegria de ter os irmãos aqui conosco hoje, o Joel e o Jonas, é isso? Deus abençoe vocês, viu? Seja bem-vindo, amém? Glória a Deus. Uma alegria para nós, né? E nós vamos aqui então meditar nessa palavra. Agradeço a Deus por tudo, agradeço aos irmãos, às pessoas que têm assistido os vídeos. Deus tem feito obra gloriosa na vida de muitas pessoas, eu louvo a Deus por isso. A Ele a honra, a glória e a toda adoração ao nosso Deus. Amém? Então, vamos, Mateus capítulo 7, e o versículo 13 e 14. Mateus capítulo 7, o versículo 13 e 14 diz assim: Entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela.
Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertaram com ela. Amém? Pode se assentar. Esses 2 versículos da palavra de Deus, nós vamos aqui receber essa palavra para o nosso coração nesta noite. Irmãos, nós nesse mundo natural que nós vivemos, cada um de nós, seres humanos, nesse mundo natural onde nós estamos vivendo, nessa, podemos dizer assim, nessa estrada da vida, que cada um de nós está seguindo por ela. Porque nesse mundo natural, nós temos os caminhos, as estradas da vida, por onde nós percorremos aí. Nosso trabalho, nosso dia a dia, tudo que fazemos, para onde vamos, para lá, para cá, uma viagem. Então nós temos aí, nesse mundo natural, as estradas da nossa vida. E nessas estradas da vida, do mundo natural, nós podemos ter, às vezes, uma rota alternativa. A gente pode, nessa estrada da vida, desse mundo natural que vivemos, a gente pode fazer um caminho diferente, quem sabe, no nosso dia a dia. Caminho para o trabalho, caminho para casa. Eu, por exemplo, aqui da igreja, se eu quiser ir para minha casa, eu tenho aqui uns 3 caminhos que eu posso falar. Eu vou por aqui hoje. Ou vou lá pelo Otávio Haas agora. Melhor dizendo, acho que eu vou então pegar aqui, saio pelo Gás e vou pelo Zoológico. Eu posso fazer, são caminhos alternativos. Eu posso fazer. Existem várias saídas, vários caminhos. E então no dia a dia nosso é isso. O trabalho, a escola. E numa viagem você pode ter uma rota, um caminho alternativo e mudar aquele caminho. Você pode ter aí uma segunda opção, terceira opção nessas estradas da vida do nosso dia a dia, nesse mundo natural que nós vivemos. A gente pode fazer isso. Com certeza, a gente faz isso. Mas no mundo espiritual, a palavra de Deus, Jesus vem falar comigo e com você nessa noite através dessa palavra, porque essas palavras foram as palavras de Jesus Cristo para os discípulos naquele dia, para aquele povo que cercava ele, aquelas multidões que cercavam Jesus. Essa palavra foi dele. E Jesus vem falar para mim e para você hoje, pleno século 21, ano 2023. Jesus vem dizer para mim e para você, com esta palavra, o seguinte: olha, no mundo natural vocês podem ter várias opções, muitas rotas alternativas nessa estrada da vida, mas Jesus vem dizer para nós com essa palavra e deixar bem claro para nós, que no mundo espiritual, só existe uma porta, e só existe um caminho que nos leva à salvação. Não tem rota alternativa. Não existe um atalho. Não existe um outro caminho. Olha, eu vou por aqui, não existe outra porta. Jesus vem falar comigo e com você que só tem uma porta e um caminho que leva à salvação. A palavra de Deus aqui fala de 2 estradas, de 2 caminhos, de 2 portas. No mesmo livro de Mateus capítulo 7, do versículo 24 em diante, a Bíblia fala aqui de 2 fundamentos. Quais são os 2 fundamentos? Todo aquele que ouve as minhas palavras e as praticam, será como o homem
prudente que edificou, construiu a sua casa sobre a rocha. 2 fundamentos. Um é rocha, o outro é areia. Então a Bíblia diz que aquele que ouve essas minhas palavras, Jesus dizia, e pratica elas, e crê, e confia, será como um homem prudente, um homem sábio, que construiu a sua casa, que fez o alicerce da sua casa, num terreno firme, sobre a rocha. E Jesus dizia, aí veio a chuva forte, aí veio a tempestade, o vento soprou, a chuva veio, correu a enxurrada, passou pelos alicerces, pelas laterais, passou na frente dessa casa, e ela ficou intacta, de pé, firminha, não caiu. E o segundo fundamento, ele diz que todo aquele que ouve estas minhas palavras e não pratica, não confia, não faz como está escrito, é comparado como a um homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e aquela casa então caiu, veio a ruína. Então veja, Jesus, com essa palavra aqui, ele dizia para eles naqueles dias lá, para as multidões que cercavam, multidões que estavam com ele, pessoas, os discípulos. E hoje Jesus fala comigo e com você, irmãos. Passaram mais de 2000 anos que Jesus disse isso lá, e ele está falando comigo, você aqui hoje, que essa palavra ela não mudou. Essa palavra ela é verdadeira, e principalmente agora nos dias que nós estamos vivendo, esses dias trabalhosos, difíceis, esses dias que eu não canso de dizer que nós tivemos evidência da volta de Jesus, estamos tendo todo tempo, todo momento, e nada se compara a esses 2 anos de pandemia que nós tivemos. Eu escutei um pastor falar esses dias na rádio que quando começou a pandemia, um pastor de São Paulo pregando na rádio, ele disse que membros da igreja dele ligavam e falavam, pastor, que dia que Jesus vai voltar para nos buscar? Pastor, olha o que está acontecendo no mundo, o mundo parou. Mateus capítulo 24, as pestes estão aí, parou tudo. Pandemia, vírus, fome, guerra. E membros da igreja ligavam, pastor, que dia será que amanhã Jesus vem, pastor? Eu quero ir para a glória, eu quero ir para a eternidade. Em contrapartida, ele falou que muitos viu a pandemia, viu o que está acontecendo, vê o que está acontecendo, é aquele que insensato, que construiu a sua casa na areia. Nunca mais apareceu na igreja. Porque muitos ficam pensando, mas espera aí, cadê Jesus? Está acontecendo isso, está morrendo tanta gente, pandemia, parou tudo, fechou a igreja, fechou empresas. Cadê? Muitos construiu a sua fundamentação, a sua fé estava na areia. Muitos entraram por essa porta e entram até hoje essa porta larga. E trilha esse caminho largo que conduz aqui à perdição, diz a Bíblia. Então, amados irmãos, Jesus vem falar comigo e com você hoje aqui nesse culto, que tem na nossa vida, dia a dia, nesse mundo natural que nós vivemos, nós temos às vezes rotas, alternativas, caminhos diferentes que podemos tomar do nosso dia a dia, naquilo que fazemos. Nós podemos até mesmo usar um atalho, um caminho mais perto, mas Jesus vem dizer para mim e para você nessa noite, com essa palavra, com esses 2 versículos, que para ir morar no céu, para ser salvo, só existe uma porta e só existe um caminho, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Não tem outro. Não tem outro. Existe só 2 fundamentos, que nós já acabamos de ver aqui. 2 caminhos, diga comigo, 2 caminhos, 2 fundamentos, e existe só 2 reinos. O reino
das trevas, ou melhor, 3 reinos: o reino de Deus, o reino das trevas e o reino terreno, esse reino desse mundo, o reino da terra. Mas o único caminho, a única porta que salva é Jesus. Jesus é a porta. E aquele que entra por ele, aleluia, é salvo. Precisa entrar por essa porta. O começo é esse, a porta, entrou. E depois, seguiu o caminho. Não para mais. Segue em frente. Segue em frente. E nós sabemos, amados irmãos, que hoje em dia, muitas pessoas, as pessoas até sabem disso, que só existe 2 caminhos. Existe só 2 fundamentos. Mas as pessoas começam a criar outros caminhos. As pessoas começam a inventar, a criar outros caminhos. E qual seriam esses outros caminhos? Vou falar para você aqui, para você entender, bem simples. Por exemplo, o religioso. A pessoa fala assim: olha, eu nasci nessa religião, vou morrer nessa religião. Olha, essa religião é tradição dos meus pais, dos meus avós, dos meus bisavós. Já era dessa religião. Então é um religioso, mais nada. Apenas um religioso. Então é um caminho que se cria, a religiosidade, a religião. O religioso, o que ele faz? Ele trai a esposa dele, ou a esposa trai o esposo dela. Ele conta mentira a semana inteira. Ele engana as pessoas. Ele não cuida bem da sua própria casa, dos seus filhos. Ele vive numa vida errônea, numa vida pecaminosa, fazendo coisas de arrepiar o cabelo. Aí chega no domingo, ele vai na igreja de manhã, vai no confessionário, se confessar. Vai lá domingo de manhã, numa igreja. E aí depois, ou às vezes vai uma vez por mês, ou uma vez por ano, o religioso é isso. Aí depois, começa uma semana de novo, um mês seguinte, ele está lá fazendo a mesma coisa. E ele fala: não, eu tenho a minha religião. Claro, ele tem uma religião. Mas religião não salva ninguém. Quem salva é Jesus. Jesus é a porta, Jesus é o caminho, e é o único que salva. Então, muita gente cria-se outros caminhos. Por exemplo, estou citando aqui a religião. Religiosidade é um caminho. E as pessoas muitas vezes não aceitam a palavra de Jesus. As pessoas às vezes não aceitam você falar de Deus, de Jesus para elas, o evangelho de Jesus Cristo, porque isso requer o quê? Renúncia. Aceitar a palavra de Deus, o evangelho de Jesus Cristo, significa ter compromisso com Deus, com as coisas de Deus. Significa, olha, eu vou renunciar ao pecado da minha vida, porque eu preciso entrar no caminho. Eu preciso deixar esse caminho que eu estou seguindo, que é a religiosidade. Eu preciso deixar esse caminho que eu estou seguindo, que me está levando para o inferno, para a perdição. E eu preciso me converter. Converter significa fazer uma conversão. No trânsito a gente usa muito isso, né? Faça uma conversão à direita a tantos quilômetros, a tantos metros. Converter, faz uma conversão, volta. Isso significa conversão. Aceitar Jesus como Salvador. Porque as pessoas estão trilhando um caminho. A Bíblia diz que muitos caminhos parecem perfeitos. Muitos caminhos ao homem parecem bom, gostoso, prazeroso. Mas o fim é perdição. Condenação eterna. Então o religioso, ele quer ser religioso. Ele não quer ter um compromisso com Jesus. Ele não quer ter, aleluia, uma vida com Deus.
Andar por esse caminho estreito, irmãos, é isso. A porta larga é a religião. A porta larga são outros caminhos que se formam e as pessoas estão trilhando de passo largo para o abismo, nesse caminho largo. Entraram nesta porta larga que é o mundo, estão trilhando nesse caminho largo, nessa estrada larga que é o mundo e estão indo para o abismo. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. E tem uma vírgula aqui, olha, e continua dizendo, e são muitos os que vão entrar por ela. Vai ser muitos, irmãos. Muitos querem viver na religião. Muitos não querem abrir mão daquilo que faz, da vida pecaminosa. Muitos querem viver a semana pecando, fazendo de tudo que não presta, e depois de se confessar aos domingos nas igrejas. Muitos querem viver em igrejas que tudo pode, venha como está e fica como está. Mas é o caminho largo, é a porta larga, e está indo para a perdição. É um cego guiando o outro cego. E são muitos os que entram por essa porta. Porque estreita é a porta, e apertado é o caminho que conduz para a vida. Esse caminho é apertado. Essa porta, você entra nela, quem sabe esbarrando lá. Está difícil. Mas eu vou entrar nessa porta. Essa porta se chama Jesus. Ela é estreita, ela é apertada. Mas nós entramos por ela um dia. Se você não entrou ainda, você tem a oportunidade de entrar, aleluia. E nós precisamos entrar, nós entramos e nós precisamos continuar seguindo. Pastor, mas apertado é o caminho. É verdade, a porta é apertada, o caminho é estreito, é apertado e cada dia mais está funilando. Mas nos leva, aleluia, para a salvação em Jesus Cristo. Nos leva para a vida eterna com Ele, louvado seja Deus. É apertado porque tem que ter compromisso com Deus. É apertado porque tem que viver a verdade. É apertado porque tem que renunciar, tem que treinar o não e falar não muitas vezes. Não pode só ficar falando sim, sim, sim. Não, tem que falar não às vezes. Então nessa noite o Senhor Jesus vem falar com nós aqui que só tem essa porta. Então nós entramos por ela. Quantas pessoas que estão precisando de ser liberto, precisando de ser salvo, de ser curado, e sai por aí desesperado, batendo em tudo que é porta. Vai no espiritismo, vai no terreiro de Umbanda, vai, meu Deus, vai por aí tudo, batendo e entrando. Porta larga, vamos lá. Vai entrando, vai entrando. Pastor, mas eu preciso de um milagre, eu preciso de uma bênção do Senhor nessa noite, eu preciso de ser salvo. Se você está aqui nesta noite, olha, se a porta, você entrou por essa porta apertada, mas você está seguindo nesse caminho, olha, em nome de Jesus, creia que se você precisa de um milagre nesta noite, se você precisa de algo do Senhor sobrenatural na sua vida, você entrou pela porta certa, você está no caminho certo. E Jesus está aqui para te dar o que você precisa hoje. E se Ele vir buscar a igreja na madrugada, nós precisamos estar aqui. Senhor, o caminho está apertado, está difícil, mas eu quero ser salvo, eu preciso de ser salvo. A gente não pode, irmãos, de maneira... Tem muita gente fazendo sabe o quê? Tem muita gente que hoje entra na porta larga e vai para o caminho largo. Faz lá tudo que não presta, tudo que desagrada a Deus. Daqui a pouco ele fala, eu vou entrar na porta estreita hoje. Ele entra. Aí ele fica uns dias ali e vai. Olha, está perdendo tempo. Jesus vai voltar, isso não vai te levar para o céu, isso não vai trazer bênção para a tua vida. Isso vai trazer maldição, isso vai trazer condenação eterna para você. Eu preciso te dizer isso.
Eu preciso pregar essa palavra, porque hoje o que se prega por aí é carro zero, apartamento, casa na praia. Estão pregando um céu aqui na terra. E Jesus disse que passará os céus e a terra. Tudo isso vai passar, tudo isso vai se acabar um dia. Mas Jesus disse: as minhas palavras não passarão. Ele vem buscar a igreja. Aleluia, Ele vem nos buscar, Ele vem, aleluia, Ele está vindo, Ele está voltando, e nós precisamos estar pronto. Aleluia, não desista, irmão, não desista, irmã, continua. Se você entrou pela porta estreita, e o caminho está estreito, está funilando cada dia, continua, segue em frente em nome de Jesus, porque é sinal que você está no caminho certo, você entrou pela porta certa, e Jesus vem para nos buscar. E você entrou pela porta certa, se você precisa de algo de Deus hoje. Amém? Então olha, 2 caminhos, 2 estradas, 2 fundamentos, 2 reinos. E Jesus, em Mateus capítulo 4, versículo 8, um pouquinho para trás aí, olha o reino do mundo, o que é aí, ó. Mateus capítulo 4, versículo 8, para quem acha que a gente está falando aqui o que é da minha cabeça, não é a palavra de Deus. Quem está trilhando a porta larga, o caminho largo, é isso aqui, o mundo é isso, ó, o reino desta terra é isso aqui, ó. Mateus 4, versículo 8 em diante, foi quando Jesus foi tentado, o diabo falou assim para ele, ó, levou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e a sua glória, a glória desses reinos, a força, o poder desses reinos terrenos da terra. E o diabo disse, ele disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Olha só, o diabo com essa astúcia, ele tentou Jesus, ele tenta nós, mas ele tentou Jesus, ele resistiu ao diabo. O diabo levou Jesus no monte. A Bíblia diz que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, no versículo 1 está dizendo isso aí, ó, capítulo 4, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus tinha jejuado ali 40 dias e 40 noites. Jesus foi ali e foi tentado pelo diabo. E numa determinada das suas tentações que ele fez contra Jesus, ele levou Jesus num monte, num lugar alto, diz a Bíblia aqui. E o diabo disse para Jesus, está vendo todos esses reinos aí, ó? Tudo isso aí, ó. Essa riqueza aí, ó. Esses reinos terrenos. O senhor está vendo isso aí, Jesus? Vou te dar tudo isso daí. As pessoas hoje estão atrás dessas coisas do reino da terra. As pessoas hoje em primeiro... Não que isso aqui é errado. Não, irmãos. Veja bem, Jesus tem prosperado nós e tem nos abençoado. Amém? Nós precisamos. Quem não quer ter um carro novo, uma casa boa? Eu quero, eu gosto, eu preciso, você precisa, Deus tem para te dar. Mas as pessoas estão colocando isso em primeiro plano na sua vida. As coisas desse reino, as coisas terrenas. E Jesus recusou tudo, o diabo falou, dou tudo isso para o Senhor, se o Senhor me prostrar e me adorar. Está vendo, Jesus? Todos os reinos da terra, te dou tudo para o Senhor. Mas Jesus falou para ele o seguinte, retira-te de mim para trás, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só Ele darás culto. Aleluia! Nós estamos aqui cultuando a Deus nessa noite, só Ele a nossa honra, só Ele a nossa glória, a nossa adoração. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Louvado seja Deus! Recusa. Nós precisamos dizer não muitas vezes e recusar
as sugestões do diabo para a nossa vida. Muitas vezes o diabo fala, olha lá o caminho estreito, ó, o caminho estreito está difícil, ó, deixa lá. Está apertado, vem para cá. Vem trilhar, entra por essa porta larga aqui, ó. Entra por esta porta e segue esse caminho largo, é melhor. Pode tudo aqui. Pode mesmo, pode. Lá no final você vai cair num abismo. E vai ser condenação eterna. Condenação eterna. Inferno. Ranger de dentes. Não existe outro caminho, não existe outra porta. Só Jesus. Então veja, irmãos, as duas estradas, os dois caminhos, as duas portas, os dois fundamentos, os dois reinos. Nós vemos aqui o reino desse mundo. É isso que o diabo tem somente para oferecer para as pessoas. Que adianta me ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma, a minha salvação? A Bíblia diz isso. Não adianta nada. Então Jesus recusou todos os reinos dessa terra, toda a riqueza. E nós precisamos fazer isso também. Nós precisamos saber que Jesus tem nos abençoado, tem para nos dar o melhor dessa terra, mas em primeiro lugar nós precisamos lutar para ser salvos em Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós precisamos, se nós entramos por essa porta estreita, nunca saia dela. Continua trilhando o caminho agora. Você não pode parar no meio do caminho. E nós vemos agora, para nós finalizar, o reino de Deus. Ele existe. Diga assim, eu não sou dessa terra. Isso, diga, eu sou aqui estrangeiro nessa terra. Isso. A palavra de Deus, olha o reino de Deus. A palavra de Deus em João 18, 33 e 36. Diz assim, olha, quando Pilatos interrogava Jesus, a Bíblia diz, tornou Pilatos a entrar no petróleo e chamou Jesus. E perguntou-lhe, olha, és tu o rei dos judeus? Quando Jesus estava ali perante Pilatos, para ser crucificado, Pilatos fez essa pergunta para ele. O Senhor é o rei dos judeus? No versículo 36, Jesus respondeu para ele o seguinte, olha, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Aleluia. Então existe tudo isso que eu preguei para você aqui nessa noite. Existem as duas portas, os dois caminhos, os dois fundamentos. Existem os dois reinos, que é o reino de Deus e o reino das trevas. E nós glorificamos a Deus porque Jesus respondeu bem a Pilatos, e essa palavra vem dizer para nós o seguinte, que nós estamos trilhando, entramos por uma porta estreita, o caminho é apertado, mas nós fazemos parte do reino, desse reino de Deus. Jesus disse, olha, o meu reino é eterno. O meu reino não é desse mundo, Pilatos. O meu reino é eterno, é o reino de Deus. E é para lá que nós estamos indo, é para lá que nós precisamos ir, irmãos. Se você ainda não teve a oportunidade de entrar nessa porta, entra por ela hoje. Se você um dia esteve nessa porta e hoje você um dia saiu, está na porta larga, no caminho largo, o Senhor diz para você, olha, você tem a oportunidade de fazer uma conversão hoje e voltar e tomar o seu lugar, aleluia, e voltar pela porta estreita e voltar a trilhar o caminho estreito que conduz você à salvação. Salvação, aleluia. Fica com essa palavra para o teu coração hoje. Creia nessa palavra.
Jesus quer te salvar, Jesus quer que nós vamos morar no céu. E é importante nós saber que não tem uma rota alternativa para o céu. Não existe um atalho. Não existe um caminho mais perto. Não existe um caminho confortável, não. Jesus, Ele vem dizer para mim e para você, que a porta é estreita, o caminho é estreito, mas nos conduz ao céu. A porta é estreita, mas se você entrou por ela e você está aqui hoje, o que você precisa de Jesus, Ele é poderoso para te conceder esta noite. Você entrou pela porta certa, você bateu e entrou, e Ele está dizendo, eis-me aqui, aleluia, eu tenho uma bênção para a tua vida nesta noite, eu tenho uma bênção para a tua casa, para a tua família nesta noite. E se você entrou por essa porta, não saia mais. Se você está trilhando este caminho, não pare mais, mas siga em frente. E segue até o fim. Vai até o último dia. E você será salvo. Em nome de Jesus. Você que está assistindo o vídeo, não deixe o diabo, não deixe o inimigo colocar no teu coração as coisas desse mundo. Não deixe o inimigo colocar no teu coração para que ele venha tirar você do caminho estreito, dessa porta que um dia você entrou, que é estreita, mas está te levando para o céu. Não permita o inimigo fazer isso na sua vida. Em nome de Jesus, se você precisa de um milagre de Deus também, nós vamos orar, Deus vai te alcançar na sua casa. Deus vai abrir as portas, Deus vai curar, Deus vai libertar, Deus vai te fortalecer. O Espírito Santo vai entrar aí e fazer morada. Em nome de Jesus. Aleluia, que Deus te abençoe. A igreja com essa palavra nessa noite. Que Deus abençoe as nossas vidas, irmãos. Com esta palavra. Eu quero que você, pela fé no nome de Jesus, continue firme com Jesus. Porque a Bíblia diz que são muitos que estão indo para o caminho largo para a perdição. Muitos mesmo. É verdade. Mas que eu e você sejamos um dos poucos que está escrito aqui. Os poucos, está escrito aqui que poucos entrarão. Poucos. Porque estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida eterna. E tem uma vírgula, está escrito, são poucos os que entram por ela. Que eu e você aqui nesta noite podemos falar para o Senhor, Senhor, me ajuda a ser esse pouco que vai morar no céu um dia. Espírito Santo, me ajuda a ser essa minoria que vai para lá um dia. Eu quero ir para lá, eu quero ser salvo. Em nome de Jesus, nós vamos adorar o Senhor com um cântico. E depois eu quero orar pela sua vida, eu quero orar com você, igreja. Aleluia, o Espírito Santo vai nos ajudar, irmãos. Você ainda tem uma oportunidade. Eu estou pregando uma palavra que hoje que Jesus deu para nós, uma palavra, não um céu da terra, mas um céu, uma porta que nos leva à eternidade com Deus. Em nome de Jesus. Fica com essa palavra para o teu coração. Deus te abençoe. Se tiver um louvor, nós vamos adorar o Senhor nesta noite. Vamos adorar o Senhor. E depois eu vou orar, já vamos para o encerramento do culto. Mas é importante que você vá para casa hoje com essa palavra no coração. Sabendo que não tem outro caminho, não tem outra porta. Foi as palavras de Jesus. Só Jesus salva. Religião não salva ninguém. Placa de igreja. Às vezes a pessoa fala, mas eu sou da igreja tal. E acha que só ele que vai para o céu. Não. Se ele tiver, pode ser qualquer igreja.
Você tem que estar lá, mas entrando por essa porta e seguindo esse caminho estreito. Se tiver caminho largo e caminho estreito, eu sinto muito. Jesus vai voltar e vai ficar aí. Placa de igreja não salva, religião não salva. Eu já disse para os irmãos aqui, outro dia eu conheci um homem, um pai de santo, lá em Jundiaí. E ele falou da religião dele para mim, eu ouvi ele. Conversei muito com ele. Depois eu falei de Jesus para ele. Eu falei, olha, religião não salva. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ser salvo por outra pessoa, com outro sistema. É só Jesus. Deus está fazendo a obra, amém? Vamos orar agradecendo a Deus, já vamos para casa. Senhor Deus e Pai, nos resta te dizer, obrigado, Jesus. Nos resta glorificar e bendizer o teu nome, a nossa alma te bendiz nesta noite. Por tudo que o Senhor fez aqui, por esta palavra, por tudo que o Senhor fez em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Agora leva o teu povo em paz, leva o teu povo em segurança, cada um para os seus lares. Continua conosco, Jesus. Continua, Espírito Santo, a falar ao nosso coração. Em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, que as doces e meigas consolação do Espírito Santo esteja agora com você, esteja agora com a amada igreja, e não só hoje, mas para todo sempre. E você diga comigo, amém.